chegamos à última parte, tá? Da matéria sobre os africanos. E se chama a resistência à escravidão. O que é resistir? É você não querer, é você batalhar para não acontecer, tá? Então, os escravos, eles resistiam, mas eles eram açoitados, né? Olha aqui, ó. Eles eram açoitados com chicote em praça pública, né? Eles eram humilhados, eles eram mortos. Então, eles resistiam, mas eles não conseguiam contra a maldade do branco. Então, vamos lá. Assim como os indígenas, era comum os negros se revoltarem contra sua condição de escravizados. Quer dizer, eles não aceitavam. Quando desobedeciam ordens ou se rebelavam, eram duramente castigados. Um de seus modos de resistência era fugir dos engenhos e das fazendas, claro, era o único jeito deles se salvarem. Entre os escravizados fugidos, havia os que se organizavam em comunidades chamadas quilombos. Então, os quilombos eram comunidades formadas por escravos que conseguiam fugir. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, tá? Então, os que conseguiam fugir, eles iam para muito longe no meio das matas e formavam os quilombos, que eram comunidades só de escravos fugidos. Formadas geralmente em lugares de difícil acesso. Então, esses quilombos ficavam em lugares muito difíceis que não conseguiam achá-los, tá? Havia quilombos em quase todo o litoral brasileiro e também em algumas áreas do interior. Ainda hoje, há no interior e no litoral do Brasil comunidades, vilas e bairros que se originaram de antigos quilombos. Então, quer dizer, ainda hoje tem algumas cidades, né? Algumas vilas que eram quilombos e que depois que eles foram libertados, aí ficaram vilas, tá? Pois muitos de seus habitantes continuaram morando no mesmo lugar depois da abolição. Então, quer dizer, eram quilombos, né? Mas eles continuaram morando depois que eles foram abolidos, mas ficaram morando no mesmo lugar. Então, ali virou uma comunidade. Os escravizados que moravam nessas comunidades e os descendentes, quer dizer, quem nasceu deles, que nelas permaneceram, são conhecidos como quilombolas. Por isso que tem a vacinação para os quilombolas. Quem são os quilombolas? Quilombolas são aquelas pessoas que foram escravizadas e que moravam nos quilombos, tá? Então, por isso que tem a vacinação dos quilombolas. São descendentes dos escravos e que continuaram morando nos quilombos. Então, aqui tem uma gravura muito triste de uma época do Brasil, tá? E olha aqui a legenda. Aplicação do castigo do açoite. Esse quadro é de Jean-Baptiste Debrett e ele é de 1834. Debrett foi um artista francês que viveu no Brasil entre 1816 e 1831. Esse quadro demonstra os negros escravizados eram amarrados ao pelourinho e castigados com chibatadas. Então, pelourinho era esse pau aqui, em praça pública. Eles eram amarrados, tirados a roupa e açoitados, tá? Era o castigo. Agora vocês vão responder as questões lendo o texto aqui, tá? Por que os negros escravizados se revoltavam? E B, o que eram os quilombos? Tá tudo aqui, tá? Esse aqui não, tá bom? Só A e a B, a 2 não. Essa aqui é só conversa, como a gente não tá em sala de aula, é só a 1, ok? Então, procure no texto, responda a 1 e a 2.